O ano de 1816. O ano sem verão. Neve em junho por toda a Nova Inglaterra. Quebras de colheitas em toda a Europa. Fome em todo o hemisfério norte. Pergunte a qualquer historiador o que causou isso, e você receberá a mesma resposta. Monte Tambora. Uma erupção vulcânica na Indonésia em abril de 1815, a maior da história registrada, expelindo tanta cinza na atmosfera que resfriou o planeta inteiro por mais de um ano. Essa é a explicação oficial. E durante a maior parte da minha vida aceitei isso sem questionar. Mas comecei a fazer uma pergunta que não me deixava em paz. E se a explicação vulcânica não fosse a história completa? Comecei a examinar as evidências. Não apenas os dados climáticos, mas tudo o que envolvia aquele período. Os registros demográficos, a cronologia arquitetônica, os movimentos populacionais massivos, as respostas institucionais. E quanto mais fundo eu ia, mais a explicação vulcânica começava a desmoronar sob o peso do que supostamente estava explicando. Porque é isso que nos pedem para acreditar. Uma única erupção vulcânica causou uma ruptura climática global severa, o suficiente para desencadear fome em massa, migração sem precedentes e reorganização fundamental da infraestrutura social em múltiplos continentes. Tudo isso documentado, tudo isso reconhecido. No entanto, de alguma forma, esse evento deixou para trás exatamente o tipo de evidência que você esperaria de algo muito mais catastrófico do que um vulcão. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Os registros de temperatura de 1816 são genuinamente perturbadores. Não estamos falando de um resfriamento leve. Estamos falando de queda de neve em Massachusetts em junho, geadas mortais durante julho e agosto, quebras de colheitas tão severas que desencadearam motins por comida em toda a Europa. Mas aqui é onde fica estranho. O resfriamento não foi uniforme. Algumas regiões sofreram devastação, enquanto outras mostraram impacto mínimo. As quedas de temperatura não seguem os padrões de circulação atmosférica que você esperaria da distribuição de cinzas vulcânicas. A linha do tempo também não corresponde perfeitamente aos modelos de resfriamento vulcânico. Os piores efeitos apareceram rápido demais após a erupção do Tambora. E, em alguns casos, as rupturas climáticas regionais começaram a aparecer nos registros antes da data da erupção. Não é assim que funcionam os invernos vulcânicos. A distribuição de cinzas segue padrões atmosféricos previsíveis. O resfriamento deveria ser gradual e generalizado. A recuperação deveria ser lenta. No entanto, o evento de 1816 mostra severidade localizada, início abrupto e padrões irregulares de recuperação que os cientistas atmosféricos ainda lutam para explicar completamente, usando apenas o modelo vulcânico. E isso são apenas os dados climáticos. O verdadeiro mistério emerge quando você olha para o que aconteceu depois. O que se seguiu a 1816 foi um movimento populacional sem precedentes. Não uma migração gradual, não um ajuste econômico, mas um reassentamento em massa numa escala que parece impossível para a causa declarada. Olhe para o movimento dos trens de órfãos que começou nas décadas seguintes. Entre 1853 e 1929, mais de 200 mil crianças foram realocadas das cidades do leste para áreas rurais em toda a América. A explicação oficial: superlotação urbana e pobreza. Mas a escala, o timing, a coordenação institucional necessária, tudo sugere algo mais significativo do que simples dificuldade econômica. Não foram esforços isolados de caridade. Foi redistribuição sistemática. Crianças removidas de famílias, colocadas em trens, enviadas para o oeste em ondas organizadas. A documentação é escassa. Registros de origem frequentemente estão faltando. Histórias familiares terminam abruptamente. E quando você pergunta por que tantos órfãos apareceram de repente nas cidades do leste nas décadas após 1816, a narrativa oficial aponta para a industrialização e a migração urbana. Mas a industrialização não explica os números. Não explica a resposta institucional. Não explica por que esse período específico viu esforços tão concentrados de redistribuição populacional.
ou porque as crianças frequentemente não tinham histórico familiar documentado, além de um certo ponto. O padrão se repete globalmente. Na Europa, ondas de migração massiva seguiram a fome de 1816. Na Rússia, os centros populacionais mudaram. Na Ásia, os registros demográficos mostram lacunas inexplicadas e realocações súbitas. Tudo isso atribuído a dificuldades econômicas resultantes de quebras de colheitas. No entanto, é isso que nos pedem para aceitar. Uma erupção vulcânica causou ruptura climática severa, o suficiente para desencadear a reorganização completa de populações em múltiplos continentes, exigindo a criação de novas instituições, nova infraestrutura e esforços coordenados que se estenderam por décadas. Tudo para lidar com as consequências de um desastre natural que oficialmente durou cerca de 18 meses. Uma vez que você vê a escala da resposta, a explicação vulcânica começa a parecer inadequada. Agora, se isso fosse realmente apenas um inverno vulcânico e a fome subsequente, você esperaria ver certas coisas no registro arquitetônico. Adaptação gradual, variação regional, restrições econômicas visíveis na construção, estruturas construídas para lidar com falhas agrícolas específicas. Não é isso que você encontra. O que você encontra são edifícios institucionais massivos, aparecendo em ondas durante o período pós-1816. Orfanatos, asilos, reformatórios, casas de trabalho, todos construídos com uniformidade notável. Todos aparecendo dentro de um prazo comprimido. Todos exibindo características arquitetônicas que sugerem propósitos além de sua função oficial. Não eram abrigos simples, eram estruturas projetadas, fundações reforçadas, layouts padronizados, capacidade excedendo em muito a necessidade declarada. E elas aparecem simultaneamente em diferentes regiões, diferentes países, diferentes continentes, todas supostamente respondendo independentemente ao mesmo desastre climático. A própria construção levanta questões. De onde vieram os recursos durante um período de suposta devastação econômica? Como foi coordenada tal construção durante uma época de fome? Por que as estruturas mostram continuidade arquitetônica com técnicas de construção anteriores, que a história oficial afirma terem sido perdidas ou esquecidas? E aqui está a parte mais estranha. Muitos desses edifícios incorporam elementos de design, sistemas de aquecimento, ventilação, reforço estrutural, que parecem projetados para cenários além de abrigar populações deslocadas. Parecem construídos para proteger os ocupantes de algo ambiental, algo externo. É aqui que a narrativa oficial realmente desmorona, porque o que estamos vendo não são respostas regionais isoladas a desastres locais. Estamos vendo reorganização institucional coordenada globalmente, acontecendo simultaneamente em regiões desconectadas. Os trens de órfãos na América, a expansão do sistema de casas de trabalho na Grã-Bretanha, o boom de construção de asilos em toda a Europa, as redistribuições populacionais na Rússia, tudo isso acontecendo dentro do mesmo período comprimido, tudo atribuído a respostas ao mesmo inverno vulcânico. Mas coordenação nessa escala requer infraestrutura de comunicação, redes de transporte, estruturas institucionais e planejamento centralizado que oficialmente ainda não existiam. O telégrafo não estava amplamente implantado. A coordenação internacional era limitada. No entanto, de alguma forma, governos e instituições díspares responderam ao desastre climático de 1816 com soluções quase idênticas. Construção institucional em massa e redistribuição populacional sistemática. Pergunte a si mesmo: como isso acontece? Como regiões isoladas desenvolvem respostas idênticas a um desastre global sem a infraestrutura para coordenar tais esforços? Como você explica a uniformidade arquitetônica, a similaridade institucional, o timing sincronizado? A menos que, é claro, a coordenação já existisse. A menos que a infraestrutura já estivesse no lugar, a menos que o que estamos vendo não sejam respostas independentes a um desastre, mas sim uma resposta coordenada a algo que exigia gestão global. E é aí que a hipótese do inverno nuclear se torna impossível de ignorar. Quero ser muito cuidadoso aqui.
Não estou fazendo afirmações definitivas, estou apresentando evidências e fazendo perguntas. Um inverno nuclear produz efeitos atmosféricos específicos, quedas rápidas de temperatura, padrões irregulares de resfriamento baseados na distribuição de explosões em vez de circulação atmosférica, severidade localizada, ruptura ambiental exigindo resposta institucional e proteção populacional. Os dados climáticos de 1816 se encaixam nesses padrões melhor do que se encaixam nos modelos vulcânicos padrão. Agora, considere o que uma troca nuclear em larga escala exigiria em termos de gestão das consequências. Redistribuição populacional imediata para longe das zonas afetadas. Construção institucional em massa para abrigar populações deslocadas. Reorganização sistemática da infraestrutura social. Apagamento de registros pré-desastre para evitar pânico. Criação de explicações alternativas para a ruptura ambiental. Olhe para as evidências. Movimentos populacionais em massa após 1816. Construção institucional sem precedentes. Ondas de órfãos exigindo redistribuição sistemática. Características arquitetônicas sugerindo proteção ambiental. Coordenação global durante um período de suposto isolamento. Padrões climáticos inconsistentes com causação puramente vulcânica. Tudo isso oficialmente explicado como resposta a um vulcão. Mas invernos vulcânicos não exigem trens de órfãos. Eles não exigem a construção de instituições fortificadas com recursos de proteção ambiental. Eles não exigem o apagamento sistemático de registros populacionais ou a redistribuição de crianças cujas histórias familiares terminam abruptamente. Catástrofe nuclear exige. Se você está achando esta investigação valiosa, eu o encorajo a examinar as fontes primárias você mesmo. Os dados climáticos estão disponíveis. Os registros institucionais existem. As evidências arquitetônicas podem ser estudadas. Não acredite apenas na minha palavra. Olhe para o que as evidências realmente mostram. Agora é aqui que fica complicado. Porque se estamos olhando para evidências de catástrofe em larga escala, exigindo resposta global, precisamos perguntar: catástrofe de quê? Destruição de qual civilização ou infraestrutura exigiria esse nível de gestão coordenada das consequências? É aqui que a hipótese tartariana entra na investigação. Olhe para mapas anteriores a 1816. Olhe para levantamentos arquitetônicos. Olhe para as estruturas que sobreviveram até a era moderna. Há evidências de infraestrutura sofisticada, técnicas de construção avançadas e planejamento urbano coordenado que antecede a Revolução Industrial oficial. Edifícios exibindo precisão de engenharia que não deveria existir ainda. Cidades dispostas com precisão matemática. Infraestrutura sugerindo planejamento centralizado. Então olhe para o que acontece depois de 1816. Lacunas súbitas nos registros arquitetônicos, estruturas atribuídas a períodos anteriores, mas mostrando técnicas de construção de eras posteriores, documentação faltando, transições abruptas em estilos de construção, e em todo lugar, instituições projetadas para gerenciar populações deslocadas. E se 1816 não foi apenas um desastre climático? E se marcou a destruição ou colapso da infraestrutura existente numa escala que exigia reorganização social completa? E se os trens de órfãos não estavam movendo crianças deslocadas pela fome, mas sim sobreviventes de algo que destruiu centros populacionais inteiros? A hipótese do inverno nuclear fornece um mecanismo. Civilização avançada possuindo tecnologia de armas. Troca catastrófica ou acidente. Ruptura ambiental global. Infraestrutura sobrevivente exigindo destruição ou conversão para novos propósitos. Populações exigindo redistribuição e gestão institucional. E então a criação de uma narrativa alternativa. Uma erupção vulcânica. Um desastre natural. Algo compreensível. Algo que não exige explicar como tecnologia de armas avançadas existia no início do século XIX. Vamos voltar àqueles trens de órfãos. Porque uma vez que você começa a fazer perguntas mais profundas, a explicação oficial se torna cada vez mais difícil de manter. Mais de 200 mil crianças, sistematicamente realocadas.
frequentemente sem histórico familiar documentado, colocadas com famílias em áreas rurais, longe dos centros urbanos, longe das regiões mais afetadas pelo suposto desastre climático. Dizem-nos que eram crianças deslocadas pela pobreza urbana após a fome de 1816. Mas o timing não funciona. O movimento dos trens de órfãos não atingiu o pico até décadas depois de 1816. Se isso fosse simplesmente resposta à fome, por que a resposta institucional atrasada? Por que os programas continuaram por quase 80 anos? E por que os registros eram tão incompletos? Por que tantas dessas crianças não têm origem documentada? Por que as histórias familiares são tão frequentemente truncadas num ponto específico? A menos que não fossem órfãos da pobreza. A menos que fossem sobreviventes de algo que destruiu suas comunidades inteiramente. A menos que estivessem sendo movidos para longe de áreas que permaneciam perigosas, ou que continham evidências do que realmente aconteceu. O padrão sugere realocação sistemática para longe de zonas específicas. A resposta institucional sugere gestão de uma população que não podia permanecer no lugar. As evidências arquitetônicas sugerem preparação para ameaças ambientais, que se estenderam além da ruptura climática temporária. Uma vez que você vê isso, não consegue mais deixar de ver. Aqui está o que mais me perturba: a ausência completa de explicações alternativas nas histórias oficiais, a uniformidade da narrativa vulcânica, a falta de questionamento contemporâneo sobre a escala da resposta institucional. Pense nisso. Uma erupção vulcânica causa ruptura climática que desencadeia a construção de milhares de instituições, a realocação de centenas de milhares de pessoas, a reorganização da infraestrutura social em continentes e a redistribuição sistemática de crianças cujos registros familiares frequentemente não existem. E ninguém questionou se a resposta correspondia à causa. O silêncio foi ensurdecedor. E permanece assim hoje. Mencione inverno nuclear no contexto de 1816 e você é descartado como teórico da conspiração. Aponte o problema de coordenação e dizem que foi apenas uma resposta eficaz à crise. Questione os registros de órfãos e você é acusado de ser insensível à pobreza histórica. Mas as perguntas permanecem. As evidências permanecem. Os padrões permanecem. Por que um inverno vulcânico exigiu trens de órfãos? Por que a ruptura climática necessitou construção institucional fortificada, com recursos de proteção ambiental? Por que a redistribuição populacional continuou por décadas após o clima se recuperar? Por que os registros estão incompletos? Por que a cronologia arquitetônica é inconsistente? Por que a coordenação excede a infraestrutura de comunicação declarada? Não são perguntas radicais, são observações básicas sobre evidências documentadas. No fim, o que mais me assombra não é o que aconteceu, é o que não nos permitem saber que aconteceu. Se 1816 marcou a destruição ou colapso de infraestrutura avançada, se representou catástrofe numa escala que exigiu reorganização social completa, se necessitou a criação de uma narrativa histórica alternativa, então, que conhecimento foi perdido? Por décadas após a ruptura climática, vemos a humanidade lutando para reconstruir técnicas que registros anteriores sugerem já terem sido dominadas. Na década de 1850, quando o desenvolvimento industrial supostamente atingiu seu auge, não estávamos inventando novos métodos. Estávamos redescobrindo métodos antigos, a manufatura de precisão, a metalurgia avançada, as técnicas sofisticadas de construção, todas aparecem em fragmentos antes de 1816. Depois de 1816, elas lentamente reemergem como se estivessem sendo remontadas. Isso não é progresso, é recuperação. E se foi recuperação, o que foi perdido? Que conhecimento existia antes da ruptura que levou gerações para reconstruir? Que capacidades o mundo pré-1816 possuía, que só recuperamos através de décadas de esforço? As evidências arquitetônicas fornecem pistas. Engenharia acústica em edifícios supostamente construídos antes da ciência existir.
alinhamentos astronômicos precisos em estruturas atribuídas a trabalhadores coloniais cientificamente analfabetos, sistemas de sustentação de carga que excedem os requisitos funcionais, sugerindo conhecimento de forças não formalmente compreendidas até muito depois. Não eram pessoas primitivas adivinhando corretamente, eram estruturas construídas por pessoas que entendiam princípios que nos dizem que não poderiam ter conhecido. E então 1816 aconteceu. Seja lá o que foi, seja qual for a verdadeira causa. E esse conhecimento fraturou, dispersou, preservado em restos físicos, mas perdido na aplicação prática. E os trens de órfãos sugerem algo ainda mais sombrio: a remoção sistemática de testemunhas, a realocação de sobreviventes, o apagamento da memória através do deslocamento e controle institucional. Não posso provar definitivamente o que causou o ano sem verão. Não posso provar que uma troca nuclear destruiu uma civilização anterior. Não posso provar a hipótese tartariana, mas posso mostrar as evidências. Posso apontar os padrões. Posso fazer as perguntas que a história oficial se recusa a abordar. Quanto mais fundo eu olhava, menos a explicação vulcânica se sustentava, não porque vulcões não possam afetar o clima. Eles podem. Mas porque a resposta a 1816 vai muito além do que um inverno vulcânico exigiria. Sugere algo maior, algo que precisava ser gerenciado, escondido, explicado de outra forma. As evidências sugerem algo muito maior do que nos foi contado. E essa é talvez a realização mais perturbadora de todas. Não o que aconteceu, não quando aconteceu, nem mesmo como aconteceu, mas que poderia ser escondido tão completamente por tanto tempo por trás de uma história apenas plausível o suficiente para que a maioria das pessoas nunca pense em questioná-la. O ano sem verão. Um inverno vulcânico. Um desastre natural. A questão não é se algo aconteceu além da narrativa oficial. As evidências tornam isso quase certo. A questão é o que, exatamente, ainda não nos estão contando sobre o mundo antes de 1816, e o que foi perdido ou escondido quando aquele mundo terminou.